Marcos capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim a palavra do nosso Deus. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa deles. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Poderia repetir isso comigo? É que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados, ensinando. Podia fechar seus olhos comigo? Vamos orar? Pedindo ao Senhor direcionamento para esse tempo. Pai, essa é a sua palavra. Essa é a sua igreja, seus filhos. Somos teus, Deus. E te pedimos, nessa noite, fala conosco. Fala a cada coração, fala a mente, fala aos olhos. Fala, Pai, por meio do teu Espírito Santo. Fala por meio da tua palavra. E que, ó Deus, todas as demais vozes se calem. E que a tua palavra produza, Pai, o resultado pelo qual ela é enviada a nós nessa noite. Que, ó Pai, em nome de Jesus, sejamos edificados e abençoados coletiva, mas também individualmente, dentro daquilo que o Senhor tem e quer, como vontade tua, sobre as nossas vidas, os nossos lares, ó Deus, e a nossa juventude, ó Pai. Abençoa cada família representada e que a tua igreja possa sair, Senhor, essa noite desafiada e abençoada por uma vida dinâmica em Cristo Jesus. Amém, amém e amém. E voltando então. Me ouvem bem? Então seguimos. Queridos, não tem honra. Foi proclamado pelo nosso próprio Senhor Jesus em um ambiente exatamente de família. Olha só como nós estamos reunidos aqui essa noite. Jesus, o Todo-Poderoso, Jesus, o Verbo de Deus, Jesus, o próprio Deus, que fazia muitos milagres e alguns, diante da história que nós acabamos de ler, reconheciam isso, que ele fazia milagres, reconheciam que ele tinha sabedoria, mas parece que em um dado momento dessa passagem bíblica, algum outro grupo se levanta e começa a dizer assim: esse Jesus não é aquele filho do carpinteiro, filho de Maria, irmão de José, de Tiago, não estão aqui as suas irmãs? E o próprio Jesus vai dizer que no meio dos seus parentes, entre a sua própria casa, somente ali que um profeta não tem honra. E o verso 5 é o que mais chama atenção, e aquilo que nós temos refletido e meditado diante desses dias. Porque diante dessa afirmação categórica, o Rei do Universo não diz a palavra de Deus que ele não quis, não diz a palavra de Deus que ele decidiu, mas, tanto no grego, como no português, como no alemão, quanto no francês, a palavra aqui utilizada é que Jesus não pôde fazer nenhum milagre. Jesus não pôde fazer. E isso precisa chamar a nossa atenção. Por quê? Nós sabemos que o nosso Deus é gracioso, é amoroso, é misericordioso, é bondoso. E que Ele tem prazer em abençoar. Ele tem prazer em fazer o seu povo prosperar, e encher as nossas vidas de paz, mesmo em meio aos dias de tribulação, de dor e de guerra. E em meio a essa situação onde ele foi desonrado dentro da sua própria casa, no meio dos seus parentes, a Bíblia vai dizer que Jesus não pôde fazer
muitos milagres. Então, a gente tem chego aqui já à conclusão e meditado e refletido isso acerca da nossa própria vida, que aonde há um espírito de desonra, os céus se fecham. E Deus, mesmo desejando e sendo amoroso em fazer atos de generosidade, de graça, de amor sobre as nossas vidas, Ele fica impedido de agir por causa do princípio da honra que é ferido sobre as nossas vidas. No nosso encontro de JNI anterior, a gente viu e se lembrou que esse texto ele é muito semelhante ao povo no deserto. Deus queria fazer o povo chegar à terra prometida, mas por causa dos princípios feridos, da desobediência, da falta de confiança, algo que era para ser rompido, segundo os historiadores, em 1, 2, talvez não mais do que 3 anos, demoraram 40. Então, quando um princípio é ferido, um objetivo é postergado e pode até não ser alcançado. Estamos num ambiente de família, e esse texto também nos lembra a realidade de Abinadab e de Obed-edom, 2 homens do Antigo Testamento, aonde lá em 1 Samuel 7, a gente vai ver que a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, permaneceu na casa de um camarada por 20 anos, seu nome era Abinadab, mas acaba a história, a Bíblia nos traz essa informação e ponto final. Mas, em um dado momento, a arca recuperada, a presença de Deus, ela é trazida, então, da casa de Abinadab e ela vai repousar sobre a casa de um outro homem, que em 2 Samuel, a partir do capítulo 6, a Bíblia vai dizer que, então, a arca que simbolizava a presença de Deus fica na casa de Obed-edom. E a história continua, não traz somente uma informação, mas vai dizer que a casa, que os negócios, que a vida de Obed-edom foram todos eles abençoados. Olha só, sobre a casa de Abinadab, 20 anos. Sobre a casa de Obed-edom, 3 meses. Por que será que a arca que simbolizava a presença de Deus, simplesmente a Bíblia traz essa informação que ficou ali e não diz nada mais? Mas sobre a casa de Obed-edom, por apenas 3 meses, aquela casa e toda a sua família foram tremenda e grandiosamente abençoados. Eu fico pensando que na nossa vida também é assim. Quantas pessoas, às vezes, têm acesso à presença de Deus hoje, que não se detém mais em uma arca ou em um local específico, mas que está disponível dentro de cada filho, e quando nós nos reunimos, então é ainda mais poderoso a manifestação da sua presença. Mas algumas pessoas continuam por 10, 15, 20 anos frequentando uma igreja, usando uma camisa, eu pertenço a Cristo, declarando com os seus lábios, Senhor Jesus é o meu dono, é o meu rei. Mas as suas vidas parecem permanecer caminhando em círculo. E já algumas outras pessoas vêm para a presença do Senhor, se convertem, entregam as suas vidas ao Salvador, e tão rapidamente, como que em Obed-edom, em 3 meses, a sua vida muda, se transforma. Isso não simboliza a ausência de lutas, de dificuldades, de dores, não. Mas a paz que excede o entendimento passa a guardar a mente e o coração daquela pessoa, conduzir os passos, as decisões, todos os aspectos da vida, profissionais, estudantis, familiares, o espiritual principalmente. As coisas parecem deslanchar. Não é assim? Você conhece alguém ou sobre a sua própria vida, às vezes tem áreas que você fala, eu já estou caminhando com o Senhor há tanto tempo, mas as coisas parecem continuar travadas, parecem continuar fechadas. E, por tantas vezes, a Bíblia é rodeada de princípios e de ensinamentos, para que a nossa vida possa prosperar, porque esse é o propósito do Senhor, que a nossa vida possa se encaminhar conforme a perfeição da vontade dEle, mas ela fica travada. E uma das coisas que certamente travam a nossa vida é a falta de observação no princípio da honra. É o que Jesus está dizendo. Não pôde fazer ali muitos milagres. E quando o assunto é esse princípio da honra, lá em Mateus capítulo 10, e verso de número 40, a gente vai ver aquilo que é considerado a honra em 3 dimensões.
Porque o Senhor Jesus também está ensinando que quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é um profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de um justo. E se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Então, olha só, quando o assunto é honra, uma das coisas importantes de a gente rever aqui para a gente avançar hoje é que a honra é uma semente, ela dá fruto. Assim como a desonra também, ela dá fruto, não fica infrutífera. E quando o assunto é fruto, uma semente, sempre a gente espera uma colheita, que a Bíblia normalmente vai tratar de trazer como uma recompensa ou como um galardão. Então Jesus aqui está dizendo que quem recebe e demonstra a sua honra a um profeta no caráter de profeta, vai receber uma recompensa por isso. Quem recebe um justo, no caráter de um justo, também vai receber a sua recompensa, e quem recebe um, ainda que seja dos meus pequeninos, também, de forma alguma, deixará de receber o seu galardão ou a sua recompensa. Uma outra definição muito importante para nós de honra, é que honra é amor na prática, é atribuir a alguém ou a algo o valor devido a essa pessoa ou esse algo. Então, eu até perguntei aqui no nosso primeiro encontro, quem aqui tem algum objeto de ouro, um anel, uma aliança, uma corrente? Quem tem? Como é que você trata esse objeto? Você tem um carinho especial por ele ou você deixa ele jogado? Pode pegar a qualquer momento. Você esquece, você perde ele e você pensa assim, não estou perdendo nada. Não. Você atribui um valor único, exclusivo e especial. E, queridos, deixa eu lembrar aqui para nós nessa noite, que as pessoas valem mais do que as coisas. Se nós temos esse cuidado com o ouro, que sim tem o seu devido valor, o seu devido cuidado, o seu devido preço, quanto mais cuidado a gente não tem que ter com aquilo que é a imagem e a semelhança do nosso próprio Deus, a saber, as pessoas. Pessoas valem mais do que as coisas. Então esse texto nos aponta que nós nos relacionamos com pessoas em 3 dimensões. Pessoas que têm um caráter profético sobre a nossa vida, como, por exemplo, um pastor, como, por exemplo, seus pais, como, por exemplo, o seu chefe, como, por exemplo, os governantes do nosso país. E, em seguida, esse texto vai dizer que também nós nos relacionamos com os justos, ou seja, seriam com pessoas iguais, ainda mais quando a nossa comparação é o Evangelho, então nós sabemos que somos todos iguais perante ao nosso Deus. O justo seria aqueles que são iguais, um irmão nosso, alguém dentro da empresa que faz a mesma função, alguém dentro da igreja que está caminhando na fé semelhantemente a você, o justo, justificado pelo sangue do nosso Senhor. Mas a Bíblia também vai trazer dos pequeninos. Por quê? Durante a nossa caminhada da vida, o Senhor também nos coloca como responsável pelas pessoas. Por exemplo, os pais de família aqui têm uma responsabilidade sobre o seu lar. As mães têm uma responsabilidade sobre o seu lar. Os empresários, os coordenadores, gerentes de equipe têm. Os líderes de ministério têm uma responsabilidade. Então, essas pessoas que estão numa posição de nos servir são um dos tipos de pequenino que a Bíblia está trazendo para nós. E a gente gastou para compreender isso nos nossos 2 primeiros encontros acerca desse tema. E o que a gente conseguiu avançar no último dos nossos encontros foi que nós desonramos demais os líderes governamentais quando nós deveríamos nos colocar em orar por eles. Porque o governante, ele é sempre uma expressão da graça ou da justiça de Deus sobre uma nação. E que criticar é válido e que é possível fazer isso de forma honrosa, e a Bíblia nos tem esse caminho. Que devemos honrar o nosso patrão, o nosso chefe, o nosso empregador,
porque isso é bom, isso é justo diante do Senhor. E que nós também devemos honrar os nossos líderes espirituais, dando alegria àqueles que cuidam, àqueles que zelam, àqueles que se importam pela nossa vida e que são expressão da graça e do amor de Deus. Mas, dentre esses que estão numa posição profética sobre a nossa vida, se você desonrar um governante, as medidas são bem estabelecidas. Você pode, inclusive, ir para a cadeia, cada dia as coisas estão ficando mais complicadas se você fizer isso. Se você desonrar o seu chefe, provavelmente você pode a qualquer momento perder o seu trabalho. E tem uma fila aí, eu não lembro exatamente, mas já são mais de 10 milhões de pessoas que estão ali, eu não sei se orando ou fazendo alguma outra coisa, desejando entrar na sua vaga de trabalho. Se você desonrar um líder espiritual, quando Moisés foi desonrado, o próprio Senhor ouviu. Isso é muito perigoso. Porque a compreensão de tudo isso é que, quando nós somos filhos de Deus e nós desonramos uma pessoa, existe alguém sendo desonrado antes dela. E essa compreensão vem daquilo que a Bíblia vai dizer em 2 Timóteo, em 2 Coríntios, de que existe um único mediador entre Deus e os homens. E esse mesmo mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, ele não media somente na vertical, mas ele media também na horizontal. Então, quando você está desonrando um semelhante seu, você está desonrando primeiro ao seu Senhor. Se você não é de Jesus, você não é um cristão, nada demais desonrar. Por quê? A gente viu que honra e desonra também falam sobre quem é o Deus do nosso coração. São uma manifestação de quem a gente adora. E quando a gente não pertence a Jesus, você desonrar, você detrair, você diminuir, você falar mal de alguém, você soltar os cachorros, explodir com aquela pessoa, passar dos limites, nada mais é do que uma adoração ao seu Deus. Nada mais é. Mas quando você é de Jesus, eu acredito que essa noite nós estamos aqui reunidos em uma galera de Jesus, amém? Então, por isso esse tema é tão importante. Quando você é de Jesus e desonra um semelhante seu, seja na condição de profeta, de servo ou de pequenino, existe alguém sendo desonrado primeiro, e é o nosso Jesus. É o nosso Jesus. Então a Bíblia vai dizer também que devemos honrar os nossos pais. Cadê os pais aí? Podem dar um glória a Deus por isso? A Bíblia diz, e ela não diz para honrar o seu pai só quando ele for bonzinho, te der o iPhone do ano. Não. Não diz para honrar só os seus pais quando eles disserem sim para você. Simplesmente diz honra. E é o primeiro mandamento com promessa, e é o primeiro mandamento na horizontal, porque os primeiros 4 são com relação a Deus. Mas os demais 6, eles são com relação ao nosso próximo, sendo que do quinto ao 10º, aliás, do 6º ao 10º, são todos na negativa. Não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Mas o 5º é uma afirmativa, não dizendo algo que não devemos fazer, mas nos lembrando algo que devemos fazer e observar. Qual é o mandamento? Honra. Honra. Porque isso é bom e é justo diante do Senhor. Mas, louvado seja Deus que na continuação do texto de Efésios, a Bíblia não vai dizer somente que os filhos devem honrar os pais, mas que os pais também devem honrar o seu lar, a sua casa, os seus filhos, e não irritar os seus filhos. Cadê os filhos? Podem dar uma glória a Deus nessa noite? Ou seja, a Bíblia é completa e traz recomendação para a família toda. E hoje, então, a gente vai aqui entrar, tendo já passado por essa questão de quem, de certa forma, está responsável acima, com uma palavra de ordem sobre as nossas vidas para aqueles que estão iguais. E quem seriam esses? Quem seriam esses? Vamos ler aí Lucas capítulo 9 e o verso 46. Porque acredito aqui que todos concordam que os discípulos de Jesus eram iguais, amém? Jovens, alguns deles pescadores, mas chamados por Deus para uma tarefa única. E em um dado momento, como nós podemos ver aí nesse texto de Lucas 9, também Mateus 18, Marcos 9, e em João capítulo 13, mas vamos ler esse do verso 46 de Lucas 9. Esses que são iguais, os discípulos de Jesus,
que são, assim como os nossos irmãos, como os nossos companheiros no trabalho, eles começam uma discussão um pouco esquisita. E a Bíblia vai dizer, então, que começa uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Esses outros textos que eu disse, de Marcos, de Mateus e de João, eles vão se aprofundar, e o desejo deles era saber quem se sentaria à direita ou à esquerda do Senhor. E outra palavra, quem é o mais espiritual? Quem é o melhor de nós? Quem é o maior de nós, Senhor? Quem é o mais amado? Quem é o mais top? Mas o Senhor Jesus, com toda a sabedoria e graça, vai demonstrar que ninguém deles era maior, melhor ou superior. Todos eles eram vacilões sem o Espírito Santo, e todos eles vão se tornar uma arma e uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus, quando receberam o Espírito Santo. Agora perceba só, como a desonra, o espírito de desonra e o princípio da honra é ferido no nosso relacionamento com os nossos superiores. Normalmente é através de rebeldia ou de crítica. Você começa a criticar aqueles que estão te liderando e você pensa assim, eu faria melhor, aquele fulano faria melhor. Estou insatisfeito, um espírito de insatisfação toma conta do nosso coração, nos fazendo a deixá-lo de honrar e de enxergá-lo como um instrumento de Deus colocado ali naquele lugar e que vai prestar contas por aquilo de certo ou de errado que fizer, e a gente passa a criticar, a censurar, a detrair. Quando o assunto é com os nossos iguais, os nossos irmãos, o justo, o que normalmente se revela é um espírito de competição. Nós queremos diminuir alguém que é igual a nós, para podermos nos sentirmos superiores ou melhores. Esse é o cerne, a essência da pergunta que os discípulos estão fazendo para Jesus. Quem é o maior? Quem vai se sentar à direita ou à esquerda? A desonra entre os iguais acontece pela falsa ideia que nós temos de que desonrar o outro ou diminuir o outro nos faz maiores ou superiores. Vocês se lembram de Caim e Abel? 2 filhos de Adão e Eva. Quando, lá em Gênesis capítulo 4, eles vão oferecer as suas ofertas ao Senhor. Então, Deus aceita a oferta de Abel, mas não aceita a oferta de Caim. E aí, ao invés daquele irmão pensar assim, eu posso aprender com o meu irmão, o que ele faz? O que ele prefere fazer? É mais fácil eu matar o meu irmão aqui, porque a oferta, a vida, a generosidade dele me irritou. A oferta, a generosidade, a adoração desse irmão está superior demais para mim. Sabe o que eu faço? Eu diminuo. No caso da primeira família da terra, o irmão decidiu, no seu próprio coração, executar o seu irmão. Então, a gente pensa dessa forma, como é que eu posso fazer para diminuir, para tirar, para exterminar, só para mim me sentir mais confortável? Você quer ver isso na prática, nas nossas vidas? As nossas piadas sobre os nossos amigos, sobre as pessoas. Como é que elas são, normalmente? Como é que a gente rotula as pessoas ao nosso redor, ao nosso amigo? Diga aí, normalmente é o príncipe? Normalmente é o lindão? Normalmente é a gatona? Não. A gente procura alguma coisa diferente, para não dizer esquisita, da pessoa, e a gente vai começar a rotular. E aí, cabeção? Olha lá o gordo. Olha lá, menina, você não está comendo não? Está faltando comida na sua casa? Meu Deus, esse cabelo, você arrumou ou você piorou esse seu cabelo? A gente, na nossa natureza humana, sempre procura uma forma de diminuir. E o cerne dessa competição se resume no objeto da nossa adoração. E nós, por muitas vezes, cometemos a falha e o erro de não desejarmos e buscarmos sermos
semelhantes a Cristo, então a gente acaba estabelecendo um objetivo mais concreto e plausível. Que objetivo é esse? Já que ser semelhante a Cristo, ser santo é tão distante, né? E por muitas vezes a gente fala, né? Solta isso. Não dá para ser igual a Jesus. Querido, nós somos chamados para ser semelhante a Jesus. Para obedecê-lo em todas as coisas. E porque por muitas vezes a nossa mente se cauteriza, e a gente usa uma estratégia de como se fosse algo inatingível, de que ser cheio do Espírito Santo era algo só para os discípulos e para Estevão. Então, o nosso desejo é, já que eu não ser semelhante a Jesus não é possível, eu só quero ser melhor do que o meu irmão. E eu crio uma competição entre mim e ele. O meu negócio não é mais ser semelhante a Jesus. Se eu puder ser um pouco mais espiritual do que o meu irmão, se eu puder ter um pouquinho mais de recursos do que o meu irmão, se eu conseguir passar num concurso, passou nesse, deixa eu ver se eu não consigo passar nesse outro aqui, para poder ter uma vida um pouquinho mais confortável do que o meu irmão. E isso gera competição, gera um espírito de desonra e pode certamente fechar os céus sobre a nossa vida. O que nós precisamos como filhos do Senhor? Ter um espírito semelhante ao de Barnabé, que lá em Atos, capítulo 11, no verso de número 25, quando todo mundo assim, estava com medo e com receio de Saulo, porque sabia, eu acredito que ele não é um cristão, não é possível, ele não é um cristão genuíno, ele é um perseguidor, ele é um matador de cristão, ele é um bandido. Barnabé, então, vai procurar por Saulo, e vai chamar Saulo para ir com ele, e vai dar plataforma para Saulo, e vai servir a Saulo em amor, e vai dar o ombro, e vai dizer, não, eu acredito, eu confio naquilo que Deus tem sobre a sua vida. Eu acredito naquilo que Deus trouxe a Ananias. Você é um vaso escolhido nas mãos do Senhor para levar o nome dele aos gentios. Eu acredito, eu confio em você, eu te dou oportunidade. Já pensou, queridos, se na igreja a gente praticasse a fofoca inversa, falando bem das pessoas, atribuindo valor a elas, vendo as coisas boas que ela tem? Barnabé via. Se esse camarada era uma potência para o diabo, agora ele se converteu, então vai fazer um estrago aqui. Vai fazer um estrago. E fez. E fez. Agora imagina só, embora Ananias foi importante sobre a vida de Saulo, se Barnabé não surge, se ninguém desse uma oportunidade para ele, se ninguém o visse como um irmão, e não o chamasse para andar do lado, sem um espírito de competição. Imagina só se Barnabé quisesse ser superior e falasse, não, pelo contrário. Barnabé trouxe, Barnabé treinou, Barnabé deu oportunidade, e depois Saulo deslanchou na sua vida. Nós precisamos, queridos, exterminar todo o espírito, todo o pensamento, toda atitude de desonra na nossa vida com os nossos iguais, com os nossos semelhantes, com os nossos irmãos. E a gente precisa começar a fazer realmente a fofoca inversa, falar bem das pessoas, dizer os pontos fortes dela. É claro, não é para passar a mão se ela tem pecado, se ela tem coisas que ela precisa ser corrigida para o bem do reino dos céus e para o bem dela. Não, não é sobre isso. Mas é valorizar as qualidades, os dons, os talentos, as habilidades, as características que Deus deu a ela. Imagina só, se a gente for do tipo de pessoa, como eu tenho um amigo lá em São Paulo, que em tudo a gente passar a ver as coisas boas, as qualidades. Eu tenho um amigo que, de olhos tão bons que ele tem, quando um dia a gente falava assim, mas no capeta não tem nada de bom, porque ele é homicida desde o princípio, ele é mentiroso, ele nos acusa de dia e de noite, não pode ter nada de bom no capeta. E ele conseguia olhar para o diabo e falar assim, não, tem uma coisa assim. Você não acabou de falar que ele nos acusa de dia e de noite? Pensa num cara trabalhador, é o diabo. Até que o diabo, ele conseguia encontrar uma coisa para elogiar
e para falar o bem. Pensa num cara trabalhador, de dia e noite nos acusa, de dia e noite lança seta, lança acusação sobre as nossas vidas, para nos tragar e para diminuir as nossas famílias, para destruir o plano de Deus sobre nós. Você poderia, querido, quando você observar atentamente e for consumido por uma cultura de honra que vem do Espírito Santo sobre o seu coração, você vai começar a olhar as pessoas e não mais rotulá-las para mal, mas começar a valorizá-las por aquilo que Deus tem dado como característica, dom, talento e habilidade naturais delas. Mas a questão da honra se nos pega com os nossos superiores, quanto à rebeldia, aos nossos iguais. Ela nos pega quanto a uma competição, temos também os pequeninos, dentro do nosso lar, do trabalho, aqueles que nos servem. E qual é o nosso problema quando o assunto é alguém que está nos servindo? Se com os iguais é competição, com aqueles que nos servem nós costumamos ser arrogantes por natureza. E costumamos estar com as mãos bem fechadas e exigimos o nosso direito. Porque se alguém está nos servindo, precisa fazer o melhor. E é verdade, você não está errado não. Mas existem algumas coisas antes de um princípio de qualidade, ou até mesmo de excelência. E nós podemos aprender isso com o apóstolo Paulo em Atos capítulo 20, verso de número 35. O apóstolo Paulo agora já com o ministério mais consolidado, não mais sendo aquele chamado por Barnabé, já tendo percorrido algumas cidades, plantado igreja, tendo desfrutado da conversão e da consolidação de muitos irmãos, ele vai dizer um princípio que ele aprendeu com o próprio Jesus. Ele vai dizer, em tudo que eu fiz, eu mostrei a vocês que mediante o trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Jesus que disse, vamos ler essa parte? A maior felicidade, vamos lá de novo? A maior felicidade em dar do que receber. Enquanto na nossa natureza humana, quando alguém nos serve, a gente corre o risco de ser arrogante, na nossa natureza divina, com o Espírito Santo sobre as nossas vidas, a gente sempre vai pensar, se tem alguém me servindo, como é que eu posso retribuir? Como é que eu posso agradecer? Como é que eu posso melhorar a vida dessa pessoa? E eu queria começar a trabalhar esse ponto aqui com vocês, pensando numa coisa bem simples. Quem gosta de ir num restaurante aí? Quem já foi bem atendido num restaurante? Aqui em Mossoró é um pouco difícil, mas é possível. Dá para ser. Já fui bem atendido aqui. Quem já foi mal atendido? Para levantar sua mão, não precisa levantar o pé. Calma. Pergunta de 1 milhão. Qual foi a última vez que você perguntou o nome de quem estava te servindo no restaurante? Você já pensou só se a gente tiver no nosso coração uma honra de chamar e de tratar as pessoas com carinho, com respeito, da mesma forma que a gente gosta? E que o nosso viver possa se refletir, transbordar sobre a vida das pessoas? Porque em um mau atendimento é normal. Você vai reclamar. Você vai soltar fogos, você vai fazer um post na sua rede social, você vai cancelar a taxa da gorjeta. Mas, quando nós somos bem atendidos, será que rola pelo menos um muito obrigado? Será que rola uma gorjeta? Porque ao invés da arrogância, quando o princípio de honra está arraigado e alicerçado no nosso coração,
O que a gente passa a ter, então, é a cultura de gorjeta. Eu já estou pagando por isso. Mas, muito obrigado, porque você está aqui me servindo. Muito obrigado porque você acordou. Muito obrigado porque com um sorriso, ou tendo chupado um limão bem azedo, você está aqui me servindo. Muito obrigado. E, queridos, a honra, ela não é dar em troca. A gente não faz porque alguém fez algo por nós. A gente não faz para ser reconhecido. A gente não faz para ser aplaudido. A gente não faz para ganhar um tapinha nas costas, nem para ser visto por ninguém. É uma questão de quem é o nosso Senhor, de quem a gente adora. De quem a gente adora. Olha só. O dono do universo, o Senhor de todas as coisas, ele não teve vergonha de vir até essa terra, de se abaixar, de dar, de servir e de lavar os pés dos discípulos. Jesus, sendo o maior, ele deu e ele serviu. Quando eu penso nessa cultura de honra com os pequeninos, com quem está nos servindo, teve um exemplo nessa última Copa do Mundo. Quem aqui passou raiva assistindo a Copa do Mundo em 2022? Mas tem um exemplo que me chama muita atenção e que eu acredito ser muito aproximado de quando a Bíblia está nos falando a dar aos menos favorecidos, a honrar aqueles que estão nos servindo, aos pequeninos. Porque olha só, nós temos os pequeninos enquanto filhos, enquanto funcionários na empresa, mas se amar o sangue do seu sangue, se você não estiver amando, misericórdia, vamos orar por você com imposição de mãos no final. Se você não der os direitos enquanto um empregador aos seus funcionários também, a lei vai pegar você. Mas e aqueles em que parece que não há ninguém vendo, não há ninguém olhando, e que tudo que a gente quer é apenas ser servido e exigir os nossos direitos? Eu queria lembrar que os olhos do Senhor estão sobre todo o lugar. E na Copa do Mundo, uma atitude da torcida japonesa me chamou muita atenção. Eu não sei quantos aqui viram uma notícia que em todos os estádios que alguns torcedores japoneses estavam, antes de ir embora do estádio, depois que acabava o jogo, tendo ganhado ou perdido, eles pegavam uma sacolinha, abriam a sacolinha e saíam pegando todo o lixo do lugar que eles estavam. Quantos viram aqui isso? Essa notícia? Durante os dias de Copa do Mundo. Queridos, isso me inspira, me ensina demais. Por quê? Eles já não pagaram o ingresso para estar lá? Será que eles jogaram aquele lixo todo? Não. Não foram eles que jogaram, eles já estavam pagando e algum funcionário já iria passar. Mas o princípio que eles seguem, quando você vai perguntar para eles por que eles estão fazendo isso, e alguns japoneses foram perguntados durante a entrevista, eles diziam: nós fazemos isso porque nós não podemos passar por um lugar sem deixar ele melhor do que aquilo que nós encontramos. Nós não podemos passar por um lugar sem deixar ele melhor do que o que nós encontramos. Sabe, queridos, nós fomos comprados por um alto preço. Quem foi comprado por um alto preço? Nós carregamos Jesus, a presença de Jesus, o amor, a graça, a misericórdia, a justiça. Nós carregamos Jesus com a gente. Se você não está carregando, você precisa sair daqui à noite com Ele. E nós carregamos é a força da expressão, porque na vida é Ele que nos move, Ele que nos carrega. E se, queridos, uma torcida consegue ter esse princípio, eu não posso passar por um lugar sem deixar aquele lugar melhor do que eu encontrei, eu acredito que nós, como cristãos, não podemos passar por um lugar ou pela vida das pessoas sem deixar ela melhor do que estava quando a gente passou, do que quando a gente chegou, do que quando a gente encontrou. Eu gosto muito de uma frase que aprendi com um pastor que a Covid já levou, mas ele dizia: a igreja é responsável
pelas irresponsabilidades do mundo. Se nós, queridos, comermos todas as sementes que o Senhor tem confiado a nós como filhos de Deus e não lançarmos elas sobre a vida do nosso próximo, o que nós iremos colher amanhã? A cultura de honra, ela nos ensina a honrar também, não somente quem está acima, não somente quem está igual, mas inclusive aqueles que estão nos servindo. E que até estão sendo pagos para fazer aquela tarefa e aquela atividade. Se nós podemos deixar a vida um ambiente melhor do que o que a gente encontrou, por que não? E dentro disso, há uma outra coisa muito importante, que é o princípio da simplicidade, da humildade, assim como o nosso Jesus, sendo Deus, se esvaziou, veio à terra. E quando eu penso sobre isso, eu reflito sempre que a gente pode viver com um pouco menos. Você está pensando assim, mas eu não tenho uma gorjeta para dar para alguém. Mas você que está comendo um lanche, você que quer abençoar a vida de alguém, você não pode comer um lanche um pouco mais em conta, uma vez na sua vida, uma vez no mês, para abençoar a vida de uma outra pessoa? Isso, querido, não existe ninguém abastado ou necessitado demais que não possa abençoar a vida de uma outra pessoa. Eu posso mostrar isso para vocês, de forma prática. O pastor Pontes esteve aqui um mês atrás, aproximadamente. Quantos estavam aqui numa quinta-feira que o pastor Pontes pregou? Ele contou um testemunho que depois ele amplifica mais um pouco no seu livro, de um jovem que ele dirigiu mais de 400 quilômetros para visitar esse jovem, sem saber o porquê, mas era dia do seu aniversário. E ao chegar na casa daquele jovem, ele descobre que é o aniversário, Deus toca no coração dele para dar uma oferta, ele vai dar uma oferta de R$100. É seu aniversário para você comprar uma calça, porque eu estou vendo que a sua calça está rasgada. Ah, a calça está rasgada? Obrigado, viu, pastor? Mas ele pegou e deu um glória a Deus e ele falou, esses R$100 é para comprar tijolo para a igreja que a gente está construindo. O pastor ficou, não menino, você tem que comprar a calça, Deus mandou aqui, você está precisando de uma calça. E aí ele ouviu daquele menino uma frase que marcou ele, que me marcou também, no dia que ele veio. Ele disse o seguinte, primeiro o reino de Deus, depois as minhas necessidades. Primeiro o reino de Deus, depois as minhas necessidades. Se você quiser saber mais sobre essa história, leia o livro. Mas reflita sobre isso na sua própria vida. O que vem primeiro? Se a honra, ela aponta para quem é o nosso Senhor, para quem nós adoramos, para aquilo que nós atribuímos valor, será que as coisas não têm vindo antes das pessoas na nossa vida? E será que às vezes nós mesmos não estamos vindo antes de Deus e do reino dele sobre as nossas vidas? Agora, isso se aplica tanto para um jovem, como para pessoas mais ricas, como uma viagem missionária que eu fiz em 2016, eu fiquei sabendo, porque essa viagem missionária, um avanço na Bolívia, nós, brasileiros que fomos, pagávamos a nossa passagem aérea de avião. E chegando nessa viagem, a gente tinha nossa alimentação, todo o nosso transporte, toda a nossa acomodação paga. Aí você pensa assim, dinheiro não dá em árvore, não cai do céu, não é verdade? Alguém está abençoando. Quem está abençoando? E eu me lembro de ficar interessado sobre isso e de perguntar para o pastor e superintendente na ocasião na Bolívia, pastor Napoleão, como funcionava? Por que a gente pode vir aqui e pregar o evangelho gratuitamente? Só pagando o nosso aéreo. E aí ele contou que um irmão britânico, com muitas condições financeiras, fazia aquilo pelo menos mensalmente por 2 vezes, de pagar para que equipes missionárias pudessem contribuir com o avanço do evangelho nas regiões da Bolívia.
Achei tão interessante a forma que ele testemunhou, porque ele disse o seguinte: eles têm muita condição, eles têm muitas condições, algumas propriedades, e de vez em quando a esposa dele quer trocar toda a mobília da cozinha, da casa de férias deles. E aí ele pergunta: mas meu amor, com esses $30.000, a gente pode fazer com que o evangelho se expanda um pouco mais naquele interior da Bolívia, naquele sertão da Bolívia. Vamos deixar para trocar isso depois? Vamos mandar mais uma equipe esse mês? Eu acho tão interessante que desde uma pessoa mais simples a uma pessoa mais abastada de condição, não há ninguém que não possa pensar no reino, no próximo, e em honrar o Senhor e o seu próximo em primeiro lugar. Eu quero já chamar a gente quase para orar, dizendo que se nós, como igreja, a igreja moderna, a gente se voltar para as Escrituras e passar a viver todos os princípios, e dentro desses princípios o princípio da honra, da forma que a Bíblia nos instrui, diminuiria a nossa própria necessidade de falar sobre inclusão dentro da igreja. Porque qualquer pessoa que chegasse no nosso meio, ela seria amada e seria aceita. Não estou dizendo que a gente não deve, que não é importante, mas inclusão é um conceito moderno. Honra é um princípio bíblico e um mandamento do Senhor para as nossas vidas. Se a gente amar, se a gente acolher, se a gente aceitar, se a gente sempre olhar para as pessoas como eu posso fazer algo por elas, a gente enxergaria as coisas de uma forma diferente. Porque a cultura da honra, ela glorifica a Deus e ela abençoa as pessoas. Já por sua vez, o oposto disso, uma cultura de desonra, fecha os céus sobre a nossa vida e acaba tornando o homem o centro da sua própria existência. Ao centro da sua própria existência. Ao invés de exigir algo, até mesmo de quem está nos servindo, a cultura da honra busca sempre retribuir com gratidão aqueles que nos servem. Como Jesus ensinou no Sermão da Montanha, dizendo: se vocês amarem aqueles que vos amam, que recompensa vocês têm? Não fazem os publicanos também o mesmo? Em Lucas 14, verso número 13, Jesus também diz: mas quando você der um banquete, convide os pobres, convide os aleijados, os mancos, os cegos. Feliz é você, porque eles não têm como te retribuir. Feliz são vocês. Eu quero ler o último texto, chamar o louvor para subir aqui. Romanos capítulo 12. Quantos querem viver uma cultura de honra sobre a sua vida e desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor tem para você? Como nós precisamos compreender e viver esse princípio, irmãos. Romanos 12, verso 9 e 10, a palavra do nosso Deus diz: o amor deve ser... Vamos ler esse texto juntos? Quantos estão aqui ainda? O amor deve ser... Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês mesmos. Mais do que a vocês mesmos. Se quando o assunto é os nossos líderes, nós costumamos nos rebelar e criticar, a palavra do Senhor nos chama para apoiar, para abraçar, para caminhar junto e para amar. Se quando o assunto é com os nossos iguais, a gente quer gerar uma competição, um senso de ser superior e até diminuindo essas pessoas, a palavra do Senhor nos chama a darmos suporte uns aos outros em amor. E se quando o assunto são os pequeninos, aqueles que nos servem,
nós corremos o risco de tratá-los com desprezo e com arrogância. A palavra do Senhor nos chama a darmos e a honrarmos uns aos outros, preferindo dar maior honra aos outros do que a si mesmo. A amar com amor verdadeiro. E esse amor, queridos, ele é derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos é dado. Honra é amor em ação. Jesus disse: há um povo que me honra com os lábios, mas o coração está longe. Nós somos chamados para amar Deus e para amar o nosso próximo. E se nós dizermos que amamos a Deus, a quem nós não vemos, mas não manifestarmos o nosso amor com atos práticos a quem podemos ver, seja quem nos serve, seja os iguais, ou sejam os pequeninos, nós mentimos e o amor do Pai não está em nós. Mas há muito amor, há muita graça do Senhor disponível a nós nessa noite, em nos lembrar esse princípio, e nos reforçar acerca disso, que nós somos o povo do amor, nós somos o povo da cruz, nós somos o povo da honra, nós somos aqueles que não buscam o seu próprio interesse em primeiro lugar, mas do Senhor, da sua justiça, sabendo que das nossas coisas Ele tem cuidado. Não há ninguém aqui essa noite que não possa ser inundado pelo amor de Deus e sair daqui disposto a atribuir valor àquilo que de fato é precioso e que carrega, por mais corrompido que esteja, a imagem e a semelhança do nosso Deus. Se você precisa sair daqui disposto a fazer uma aliança de honrar suas lideranças, você tem essa oportunidade. Seja o seu irmão, o seu semelhante, você tem essa oportunidade. Seja os pequeninos, você tem essa oportunidade. E a palavra de Deus diz que quem faz isso em nome do Senhor e para honrar o Senhor, de maneira nenhuma perderá a sua recompensa e o seu galardão. Sobre Nazaré, os céus se fecharam. O Senhor não pôde fazer ali muitos sinais, milagres e maravilhas. Mas eu creio que sobre nós, o povo do amor e da honra, há uns céus abertos e as mãos do Senhor não estão encolhidas, para que não possam nos abençoar, para que não possam derramar graça e a presença do Senhor sobre as nossas vidas. Vamos colocar em pé.